Por que existem 7 notas musicais? Será que foi alguém que inventou? Quem assistiu o vídeo sobre a origem dos nomes das notas viu que aquilo foi uma convenção, ou seja, alguém inventou e as pessoas aceitaram. Mas a quantidade de notas é uma história bem diferente e tem muito mais a ver com as leis da natureza. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula do Conservatório Inteligente. E, como eu falei no início, a quantidade de notas, né? Por que 7 notas musicais? Né? Já dei um spoiler aí, dizendo que tem mais a ver com a física do som, com as leis da natureza, do que uma convenção, ou seja, não foi necessariamente uma pessoa que inventou isso, tá certo? Então aproveita e já me conta aí nos comentários, principalmente meus alunos, tá? Coloquem aí se vocês achavam que era uma convenção, ou seja, alguém inventou, ou se você achava que tinha mais a ver com as leis da natureza. É claro que sempre tem o fator cultural, né? Mas nesse caso eu vou mostrar para você como as leis da física ou as leis da natureza têm muito a ver com o fato de termos 7 notas musicais. E para você entender melhor, você precisa conhecer o monocórdio, né? Então eu fiz um monocórdio aqui, olha o meu monocórdio aqui, ó. Tá bem simples, uma liguinha, né? Uma corda, né? Que no caso eu usei uma liguinha, uma caixa de ressonância que é um caderno e 2 borrachas para fazer uma ponte, né? Porque senão, olha, ó, né? Não funciona, tá? Então ele precisa ter uma certa altura aqui para funcionar, tá? E o monocórdio foi o instrumento utilizado pelo Pitágoras para entender as relações entre os objetos que produzem os sons e os sons musicais, as notas musicais em si. O Pitágoras foi um filósofo, matemático, astrônomo, músico. Sim, Pitágoras foi músico também, tá? Que viveu aí por volta de 500 antes de Cristo na Grécia, e naquela época os eruditos, né, eles tinham formação em várias áreas diferentes, e isso não só era normal, como era o ideal, tá? E aí aproveitou esses conhecimentos para fazer experimentos com o monocórdio, né? Ele fez, na verdade, muitos experimentos fantásticos, né? Mas o monocórdio foi um deles. E aí ele começou a fazer algumas coisas, umas relações muito interessantes, né? Então vamos imaginar que aqui seja a nota Dó, né? Quando você toca aqui, né? Ó, o sonzinho dele aqui, ó. Tá? Isso não é um Dó não, tá? Mas só para imaginar aqui que isso é um Dó. E aí ele dividiu a corda ao meio. E aí ele começou a perceber qual era a nota que dava, né? Então aqui no caso dava uma nota Dó, oitava acima, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, 8, né? Então uma oitava acima, dividindo a corda ao meio ele conseguia esse som da oitava, ou seja, ele conseguia um outro Dó. Depois ele pegou a corda e dividiu em 3 partes iguais. E aí essas 3 partes iguais davam uma nota Sol. Aí ele continuou dividindo, né? Dividiu em 4 partes e aí deu uma outra nota Dó, 2 oitavas acima, então já é um outro Dó. Dividiu em 5 partes iguais e teve a nota Mi. Dividiu em 6 partes iguais, teve outra nota Sol, uma oitava acima daquele primeiro Sol. Dividiu mais uma vez, né, em 7 partes iguais e teve um Si bemol. Quando ele dividiu em 8 partes iguais, ele teve um Dó e assim por diante, né? Se ele continuasse dividindo, né? E ele continuou, e ele conseguiu descobrir várias notas, que é o que a gente chama de série harmônica. Ela faz parte da natureza de toda e qualquer corda. Se você pega uma corda, seja ela uma liguinha dessa ou uma corda de um instrumento mais sofisticado, ela sempre vai obter essas mesmas relações. E aí ele descobriu essa sequência. Ah, mas da onde que surgiram, né, as notas, né? Porque tá Dó, Sol, depois apareceu um Si bemol, é umas bagunças, né? Então o que que acontece?
essa sequência de notas, que é a série harmônica, ela faz parte da física da corda. Ela tem uma coisa muito interessante. A nossa relação, a relação do nosso ouvido com a série harmônica é a seguinte: quanto mais no início da série, maior é a relação, maior a proximidade com o nosso ouvido. Tá? E quanto mais longe a nota estiver na série harmônica, menor é a relação entre o nosso ouvido e essas notas. Então, as notas da base da série harmônica são as notas que são mais fortes para nós, que tem uma relação musical muito forte para o nosso ouvido. Então, vamos analisar essa base da série harmônica. Qual é a primeira nota, né? Que é a primeira nota da série. É o Dó, né? Vamos imaginar que seja Dó. Se for um Lá, aí vai seguindo, né? A segunda vai ser um Lá, a terceira vai ser um Mi, e assim por diante, né? Mas imaginando que seja um Dó. Então, a primeira nota é um Dó, tá? A segunda nota é um outro Dó. A terceira nota é um Sol. E a quarta nota é um outro Dó. Então, das 4 primeiras notas, 3 delas são Dó. Ou seja, são notas iguais. Então, se eu pegar qual é a nota mais básica, o Dó, né? Quer dizer, a primeira, né? A segunda nota seria um outro Dó. Se a corda for um Lá, a segunda nota vai ser um Lá. Se a corda for um Mi, a segunda nota vai ser um Mi, né? Vai ser sempre a repetição da mesma nota. E se eu pego essas notas e repito, eu vou simplesmente ter a mesma nota o resto da vida, né? Dó, 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 e não crio nenhuma nova nota. Porém, dentro dessas 4 primeiras notas, eu tenho uma que é diferente, o Sol. Opa, então eu já consegui uma nota diferente aí. Então já tem 2 notas, né? Não são 7? Dó e Sol. Eu tenho a nota Dó e a nota Sol. O Sol ele está uma quinta em relação ao Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, uma quinta justa é a primeira, né? Essa relação de quinta é a primeira relação dentro da série harmônica que gera uma nota diferente. As outras notas Dó, elas não geram uma nota diferente, elas geram sempre o mesmo Dó. E as outras notas que não são Dó, elas já estão mais acima da série, né? A nota mais abaixo na série, que gera uma nota diferente, é a quinta. No caso da corda Dó, seria a nota Sol, né? Então, se eu pego uma corda Dó e divido em 3 partes, né? Ou seja, se eu divido em 2, tem outro Dó, mas se eu divido em 3, eu tenho uma nota Sol. Se eu pegar uma corda, agora essa corda aqui, eu afinei ela em Sol agora, e divido ela em 3, vai dar uma nota o quê? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, vai dar uma nota Ré. Aí eu pego outro monocórdio afinado com a nota Ré, uma corda Ré, divido em 3, vai dar uma corda, vai dar uma nota Lá. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Se eu pego uma corda Lá e divido em 3 partes iguais, vai dar uma nota Mi. Se eu pego uma corda Mi e divido em 3 partes iguais, eu vou ter uma nota Si, né? No caso, por exemplo, do violino, né? Eu tenho aqui a corda Mi. Olha aí. Então a nota Si vai ser mais ou menos por aqui, né? Então olha aqui, ó. Aqui é o Si. Olha aqui, ó. Exatamente 1/3, né? Lembrando que no caso do violino, né? A corda ela tá presa nessas 2 pontas aqui, né? Então a gente conta a corda a partir daqui. Essa parte que tá fora não vai dar som. Então ela vai dar som nessa parte. Então você tem que dividir ela em 3 partes iguais aqui, ó. Né? 1, 2, 3. Então nesse 1/3 da nota vai dar, né? Tá um pouco desafinado aqui, vai dar nota Si. Né? É claro que no caso do violino não vai ser exatamente no lugar, porque você tem a deformação. Né? Quando a corda abaixa um pouquinho, aí ela já não vai dar o som no lugar exato por causa dessa deformação. Né? A mesma coisa o meu monocórdio aqui. Ó. Se eu apertar aqui, não vai dar a nota certa. Por quê? Porque ela abaixou, ela deformou. Mas o Pitágoras era um cara muito inteligente, então o que, que acontece? Ele pegava, no monocórdio do Pitágoras tem um triângulozinho, que aí ele fazia assim, ó. Ele conseguia travar a nota, né? Aqui. Ele conseguia travar a nota sem ter que abaixar a corda.
porque o triângulozinho que ficava aqui é um triângulozinho de madeira que ele podia arrastar para lá e para cá e fazer várias notas sem a corda ter que... Tá? Então, quando você for fazer seu monocorde aí em casa, ó, você tem que manter a corda reta, né? Então, no caso, você teria que criar um outro objeto aqui no meio para poder fazer essa mudança, tá? Então, aí nós já temos 6 notas, né? Faltou uma, né? Se eu continuar nessa sequência, né? Uma nota Mi, uma corda Mi, dividir ela em 3, ela vai gerar... uma corda Mi vai gerar o Si, né? E se eu pegar uma corda Si e dividir em 3, ela vai gerar um Fá sustenido. Então ela já vai começar a gerar uma nota diferente. Então a gente para aqui. Mas, se eu imaginar uma corda Fá e dividir ela em 3, eu vou ter Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu vou ter a nota Dó, que foi a primeira que eu falei. Então, se eu pegar uma nota Dó e fazer uma quinta abaixo, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, eu encontro a nota que estava faltando, que era o Fá. E aí, quando eu colocar em ordem as notas, o que que acontece? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E aí eu tenho as 7 notas. Então é daí que vem, é da série harmônica, a primeira nota diferente da série harmônica, ela vai gerar uma quinta, e se eu pegar todas as quintas e começar a partir das quintas, criar uma nota nova, eu vou ter todas as notas, né, as 7 notas musicais. E se eu continuar esse processo, eu vou encontrar as outras 5 que faltam para a escala cromática, né, que são as 12 notas que compõem a escala cromática. Então a gente encontra primeiro essas 7, depois nós vamos encontrar mais 5. Se eu continuar o processo, eu vou começar a encontrar notas repetidas, né? Na verdade, o som não é exatamente igual, porque dá uma diferença pequena de afinação, né? E para isso foi criado o sistema temperado para fazer esse arredondamento, tá? Mas elas são muito próximas, né? Então, se eu continuar, depois de encontrar as 12 notas, e eu continuar esse processo, eu vou encontrar notas realmente muito, muito próximas, que são quase iguais às 12 notas. Por isso que parou, o nosso sistema tradicional parou em 12 notas. E como essa relação acontece por quintas, né, a gente tem o que a gente chama de ciclo das quintas, né? Então, quem está acompanhando aí pelos Pilares da Música, né, vai estar no capítulo 21, tá, dos Pilares da Música, o ciclo das quintas. Não tem essa explicação completa, mas vai estar explicando lá o ciclo das quintas. E essa é somente uma das relações importantes que existem e das relações ocultas que existem dentro de um intervalo de quinta, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Essa é só uma delas. Depois eu vou falar de outras, né? Em fenomenologia a gente estuda várias dessas relações que existem nesse intervalo mágico que é o intervalo de quinta, né? Eu tive o prazer de estudar com um dos discípulos do maestro Celibidache, que é o maestro Jordi Mora. Eu estive na Argentina fazendo cursos com ele, e ele explicava, né, todas as relações que existem, e tantas coisas que a gente não sabe, que estão ocultas ali dentro de um intervalo de quinta, né? Aos poucos eu vou gravar outros vídeos também explicando mais sobre essas relações tão mágicas, tão fantásticas que existem nesse tão simples intervalo de quinta. Muito obrigado pelas perguntas e comentários que vocês têm colocado aí, né? A maioria deles eu já respondo diretamente ali e também vou anotando para fazer novos vídeos, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.